Jesus acalma a tempestade nesse dia. A palavra de Deus fala que Jesus, ele despede a multidão e manda que seus discípulos entrem para o barco. E nesse momento ele vai até o monte orar, e quando chega a tarde, ele volta e vê que o barco estava distante da praia, e ele começa a caminhar sobre as águas. E no momento que ele estava caminhando sobre as águas, ele vê que os ventos açoitavam, as ondas balançavam aquele barco de uma maneira que os discípulos sentiram medo de morrer. E ele chegando naquele local, dentro daquele barco, no meio daquela situação, ele diz para os ventos: ventos, acalma-te em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ali ele dá uma ordem para que os ventos se cessem e o barco da vida de cada um dos discípulos acalmar-se. Hoje a palavra de Deus vem ao encontro da nossa vida para dizer para cada um de nós que o Senhor acalma o vento da sua vida. Quando a palavra nos diz que o Senhor caminha sobre as águas, o Senhor vem dominando sobre a face da terra. As águas significam a nossa vida, as dificuldades da nossa vida, e Deus colocando ali o seu controle sobre as águas e sobre o vento. E quando ele aproximando desse barco, que significa a nossa vida diante da presença de Deus, nós dentro do barco da vida de Deus, quando Deus conduz a nossa vida, é a palavra de Deus que conduz e nos orienta dentro do propósito divino de Deus. E o Senhor aproximando desse barco, o Senhor aproximando dessa situação, ele dá ordem para que os ventos lhe obedecessem. Hoje Deus quer dizer para cada um de nós que até o vento obedece à voz do Senhor. E o Senhor hoje dá ordem de comando para que toda a dificuldade, todos os ventos que estão na minha e na sua vida sejam repreendidos. E ali o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele sai do barco só por um instante e ele permite ver qual vai ser a condição que os discípulos vão se encontrar, de qual forma eles vão agir diante daquele vento que assoprava e açoitava o barco da vida deles. Mas Jesus, pela sua misericórdia, aproximando do barco, aproximando daquela situação, ele dá ordem para que os ventos lhe obedecessem. Hoje Deus quer trazer ordem para poder que os ventos possam ser cessados na sua vida, para que o mar da sua vida, a situação que você se encontra, seja acalmada. O Senhor hoje dá ordem a seu respeito para te guardar e te livrar, assim diz o Senhor. Só por um instante o Senhor deixou que os discípulos conduzissem o barco, só por um instante o Senhor deixou que eles ficassem só para ver a reação dos discípulos. E a palavra de Deus fala que os discípulos estavam apavorados, eles estavam sem segurança porque o Senhor Jesus não estava dentro do barco. Ei, eu quero dizer para você, quando Deus está fora do barco, ele está distante, observando como você vai reagir diante da situação que você se encontra. Mas não tenha medo, é só por um instante, porque ele chega acalmando os ventos e mandando que todo a condição que a sua vida se encontra seja abençoada. Deus quer cessar os ventos na sua casa, na sua vida, na onde você está nesse momento. Esse barco traz a simbologia da presença de Deus, a segurança de Deus na nossa vida, e o Senhor Jesus sai só por um instante. Quantas das vezes nós oramos e achamos que Deus esqueceu de nós, Deus não ouve a nossa oração, porque Deus está em silêncio. Eu quero dizer para você, quando Deus está em silêncio é porque Deus está trabalhando. Não preocupa se o Senhor saiu por um instante, se Ele não está te respondendo a sua oração, mas saiba que o Senhor Jesus está de longe te observando. Ele está vendo qual a forma que você está conduzindo
vencendo essa situação, e quando ele vê que você não está dando conta, ele vem e acalma e a tempestade e faz a bonança. Deus quer colocar você em lugares altos e seguros nesse dia. Deus quer colocar sabedoria para que você venha conduzir a situação da sua vida. Deus quer conduzir a sua casa, o seu trabalho, os seus empreendimentos, a sua vida sentimental, espiritual, a vida dos seus filhos. É por isso que Deus está observando você de longe. E o Senhor te diz nesse dia: acalma-te, porque eu sou Deus que cessa os ventos e acalma a tempestade. Deus entrou no barco. Deus entra no barco nesse dia na sua vida para trazer você em segurança. Deus conduzir a sua situação em segurança. Deus quer te dar vitória nesse dia, para que você saiba que o condutor da sua vida se chama Jesus Cristo. Ele saiu só por um momento, ele estava de longe te observando, mas ele viu que você não sabia conduzir o barco da forma correta. Então ele vem e estende as suas mãos e cessa todas as tempestades, todos os ventos, e diz: acalma-te, porque eu sou Deus que controla os ventos e controla as tempestades, para te conduzir em lugar de segurança. Então o Senhor Deus, voltando para dentro daquele barco, ele pôde mostrar para os discípulos que o Senhor estava presente mesmo de longe. Eu quero dizer para você, mesmo que você ache que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus não está controlando as dificuldades que você está passando, mas eu quero dizer algo para você muito importante: Deus não abandona o barco, Deus não sai do barco para poder envergonhar os seus discípulos. Não, Deus saiu do barco para mostrar para os discípulos que o Senhor Deus, ele vem com poder e glória para poder conduzir todas as obras que o Senhor tem na vida de cada um de nós. O Senhor deixou só por um instante para ver como seria a obra que os discípulos iam fazer, o que os discípulos iam pensar, e os discípulos ficaram apavorados. Quando Deus não está na nossa vida, nós ficamos apavorados, mas quando nós acreditamos que Deus saiu só por um instante e que Ele mesmo em silêncio está ouvindo a nossa oração, Ele vem com a graça e o poder dEle para administrar a nossa vida, e Deus coloca o barco em condições de segurança. Deus quer trazer segurança para nós nesse dia, e Deus quer trazer para você refrigério e dizer para você que o Senhor conduz a sua situação e te traz segurança para governar e agir na sua vida. Deus quer te dar a bênção nesse dia. Deus está trabalhando de forma que você não entende, mesmo que você está pensando que o Senhor não ouviu a sua oração. Deus não sabe que você está passando tantas aflições e Ele não te responde. Eu quero dizer para você que Ele vem pessoalmente trazer a sua resposta, e Ele vai te dar resposta de autoridade para que você possa ser surpreendido nesse dia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus.